Opa, bom dia, meu querido, minha querida, e já começa com gado abatido. Toca, toca no like, porque começaram foi cedo hoje. O que é isso? O que é isso, Andréia? Desespero. A gadaiada tá tudo desesperada. Já que o gadinho colocou Bolsonaro free, nós vamos colocar Bolsonaro frito. Bolsonaro julgado, condenado e preso. Mas para facilitar o discurso e a narrativa, o que é que nós vamos colocar aí? Não me deixe falando sozinho, não me deixe falando sozinha. Vamos colocar assim, ó. Bolsonaro preso. Pronto. Tem gente que não tem o que fazer da vida, né? Aí vem atentar na casa dos outros. Você já viu aquele vizinho chato? Que ele não tem o que fazer na casa dele? Aí vai bater na sua casa? Só pra fofocar? É esse gadinho que tava aqui agorinha, ó. Então nós vamos fazer assim, ó. Bolsonaro preso. Bota aí. Senão eu vou fazer live, não. Não vou não. Eu não vou ficar falando sozinho aqui, não. Eu não vou ficar falando sozinho aqui, não. Se você não escrever aí, não botar também, eu não vou, não. Porque senão eu vou ficar muito sozinha. E eu quero ficar regozijante. Eu quero ficar regozijante. Por falar em regozijante, é Bolsonaro preso. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Bolsonaro tá lascado. E sabe o que eu pensei ontem, vendo o julgamento? Antes de ontem, vendo o julgamento, e ontem, vendo o julgamento. Quando existe um tribunal que não é legítimo, a primeira coisa que a galera faz quando está sendo julgada por esse tribunal é falar na cara: esse tribunal é ilegítimo, eu não reconheço a autoridade de vocês, na verdade isso aqui é uma perseguição política, e tal, e tal, e tal, e tal. E nenhum falou isso. Você já parou para pensar nisso? Que nenhum disse que aquilo ali era uma perseguição política, que aquilo ali tudo era uma fraude, um factoide, e que não existia competência e legitimidade para o que estava acontecendo? Nenhum. Nem a própria defesa de Bolsonaro, que fica gritando aos ventos, outrora pelo menos gritava, dizendo que era perseguido político, que estava sendo perseguido, que não fez nada no verão passado e que. Não, nenhum fez isso. Pelo contrário, nenhum negou a autoria. O que eles fizeram foi tentar mudar a narrativa em cima das provas colocadas nos autos do processo. E 2 generais tentou colocar a culpa em Bolsonaro, dizendo que eles não fizeram nada. Que, na verdade, eles até, um disse que se afastou e o outro disse que tentou demover Bolsonaro de qualquer atitude mais drástica. O general Heleno, a defesa dele, não disse que ele é perseguido. Disse que ele, general Heleno, se afastou de Bolsonaro quando Bolsonaro começou a se aproximar e se aliar ao Centrão, que ele recuou e se afastou de Bolsonaro, e que por isso ele não sabia das tratativas ali aprofundadas do golpe de Estado que estavam sendo orquestrado, porque ele se afastou de Bolsonaro, ele foi afastado depois que o Bolsonaro se aproximou do Centrão. Ué, mas se ele foi afastado, como que ele continuou sendo ministro de Bolsonaro? Até o final, ele continuou sendo ministro de Bolsonaro. Ministro da Segurança Institucional de Bolsonaro, onde esse general Heleno era chefe
da Agência Brasileira de Inteligência e fazia toda a segurança do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Como que ele foi afastado? Como que ele não sabia de nada? Mas não sabia de nada o quê, Andréia? Das tratativas da tentativa de golpe. Eles não negaram. Eles só tentaram criar narrativas e factoides e circunstâncias em cima das provas colocadas. Como o general Heleno. Tudo para quê? Para colocar Bolsonaro na cadeia para tentar se safar. Mas é interessante. Entre os documentos que foram encontrados pela Polícia Federal, tinha um documento que estabeleceria um governo provisório. Logo depois que eles dessem o golpe de Estado, segundo os planejamentos, teria o assassinato de Lula, presidente eleito, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. E isso ia causar uma comoção social, uma balbúrdia social dantesca. E Bolsonaro estava nos Estados Unidos, segundo a Polícia Federal e o PGR, para criar um álibi de que ele não tinha nada a ver com isso. E entre os documentos, a polícia encontrou uma minuta de um documento de um governo provisório, que era um governo gerenciador da crise que se instalaria no Brasil. Uma situação de convulsão social. E quem eram os dois comandantes que ia mandar nesse comitê de crise? General Braga Neto e General Heleno. Até o retorno de Bolsonaro dos Estados Unidos. General Braga Neto, que está preso, e General Heleno. Como que o General Heleno estava afastado das tratativas? Se ele estava lá no governo provisório, que os dois seriam cabeças desse governo provisório, mais uma lista de militares e de policiais, como, por exemplo, estava lá Anderson Torres, estava lá Felipe Martins. Então, não cola. General Heleno não cola. Agora, tem um outro general. O general Sérgio Nogueira. General Sérgio Nogueira também não disse que é perseguido político. Também não disse que aquele tribunal era incompetente, ilegítimo o que estava acontecendo. Pelo contrário. A defesa do general Sérgio Nogueira, que à época, durante o governo Bolsonaro, era ministro da Defesa de Bolsonaro. Homem de confiança do exército de Bolsonaro. Ele foi interessante a defesa dele. A defesa dele disse que o general não contribuiu para a tentativa de golpe. Pelo contrário, o general Sérgio Nogueira tentou evitar e demover Bolsonaro, o presidente da República à época, de adotar uma medida de exceção, que seria a decretação do golpe em si. E ele falou por várias vezes, o advogado do general Sérgio Nogueira, que tentou foi tirar da ideia e da cabeça de Bolsonaro aquela situação de deflagração de golpe de Estado. Ou seja, ele tirou dele da reta e entregou Bolsonaro de bandeja, dizendo que Bolsonaro realmente estava ali, com toda a conspiração, com toda a situação de tentativa de golpe. Aí você pode falar assim, uai, Andréia, mas a conspiração, reunião, documentos, tudo isso já configura o crime? Sim. Por isso que o crime está descrito como tentativa. Porque o simples ato de iniciar uma execução já configura o crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe. Tamanha a gravidade da conduta delituosa, criminosa. Então o general aqui, ele tentou tirar
o corpo dele da cena do crime. Aí o advogado apresentou, e tem provas mesmo, nos autos do processo, que ele foi atacado por bolsonaristas, o general Sérgio Nogueira. Tem lá a conversa que o Freire Gomes era quem? Freire Gomes era comandante do Exército Brasileiro. Sérgio Nogueira era general, ministro da Defesa, e Freire Gomes era o general comandante do Exército. E Freire Gomes foi colocado como testemunha de acusação. E ele disse que realmente que o general Sérgio Nogueira tentou demover Bolsonaro da ideia da tentativa de golpe. Então, assim, e outra coisa, o general Sérgio Nogueira, o nome dele não está nesse documento que a polícia encontrou desse governo provisório. Não, André, não. Está o general Heleno, o general Braga Neto, dentre outros ali, tenentes-coronéis, vários militares. Mas o general Sérgio Nogueira não está nesse documento. Por isso que eu acredito que a estratégia da defesa foi acertada. E que talvez o general Sérgio Nogueira seja absolvido. Ou então tem uma pena bem reduzida. Por causa dessa estratégia da defesa e desses holofotes a essa parte das provas em que ele coloca Bolsonaro na fogueira e se retira da cena do crime. Viu, meu querido? Mas é importante destacar, Donald Trump tinha que ver esse julgamento. Tinha que ver. Porque Donald Trump, lá dos Estados Unidos, está reverberando a fala de Bolsonaro e a fala de Eduardo Bolsonaro que tudo que está acontecendo é perseguição política. Mas nenhum do núcleo crucial, nem mesmo Bolsonaro, disse isso no tribunal. Isso é uma perseguição política. Porque eu nunca vi alguém ser perseguido político chegar num tribunal e tentar debater e se defender das provas. E não falar que tinha que falar. Se é, então tinha que falar perante o tribunal, até para ficar registrado para a posteridade, para a história. Então, essa história de perseguição política, perseguição religiosa, isso não tem fundamento nenhum. Isso é uma estratégia, na verdade, para ver se consegue anistia. E para ver se consegue comover as pessoas a partir da falta de conhecimento, para ver se tem algum apoio. Então, esse julgamento foi importantíssimo, notadamente a fala dos dois generais, o posicionamento dos dois generais em relação a essa situação e de todos os outros 6, em que ninguém falou que é perseguição política. Ninguém. Então, isso denota o quê? Que não tem ditadura, não tem nada disso no Brasil. Porque senão eles teriam dito: isso é uma ditadura, esse é um tribunal de exceção, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo torturado, eu não sei o quê, não sei o quê. Ninguém fez isso. Pra você ter ideia, isso é tão importante que os jornais internacionais já estão colocando, aqueles que não estavam colocando, estão colocando, que é um julgamento normal. É um julgamento normal que todos apresentaram suas defesas a partir dos fatos colocados, das provas apresentadas, dos indícios de autoria e de materialidade do crime, e que é um julgamento normal. Onde a defesa pôde falar aquilo que ela queria falar, inclusive mentir. Teve gente ali que mentiu. Teve. O advogado de Alexandre Ramage, falando que as urnas do sistema eleitoral não tem auditoria. Onde Carmen Lúcia pegou e parou ele e falou: não, o senhor deve saber a diferença de voto auditável com voto impresso. A auditoria existe aqui no tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral. Isso existe. Voto auditável, existe tudo isso. O que não existe é voto impresso, que é outra coisa. O senhor está querendo, parece que o jeito que o senhor está falando isso, o senhor está querendo confundir as pessoas. Carmen Lúcia falou isso. Então teve
Teve. E eu percebi que Alexandre de Moraes, nesse julgamento, ele fez questão de se conter. Porque ele poderia, sim, ter, em várias oportunidades, parado e falado: opa, peraí, isso aí não é assim, não. Opa, peraí, isso aqui. Mas ele se conteve. Exatamente para quê? Ampla defesa. A defesa pode, inclusive, mentir, gente. Pode, André? Pode. Aqui no Brasil não tem um crime de perjúrio. Diferente lá dos Estados Unidos. Você não pode mentir perante um tribunal. Aqui no Brasil você pode. E teve gente que mentiu. E Alexandre de Moraes se conteve. Para quê? Exatamente para deixar, ampla defesa. Pode falar. O que vale é o que está nos autos. O advogado do Almir Garnier, do Almirante, o Demóstenes Torres, ficou 21 minutos elogiando, babando o ovo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, naquela coisa assim que eu fiquei até preocupada. Eu falei, se ele não começar a defesa do cara, aí Alexandre de Moraes vai ter que indagar ele. Porque senão depois lá na frente, ele anula o processo por falta de defesa. Então, assim, foi uma coisa assim de um tribunal democrático em absoluta consonância com o Estado de Direito brasileiro. Tudo dentro da maior normalidade. E isso incomodou muito Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos. Paulo Figueiredo fez uma live e falou que ele se sente constrangido porque ninguém falou que estava sendo perseguido político, que ninguém falou que aqui no Brasil é uma ditadura que está acontecendo. Ele fez isso. E Eduardo Bolsonaro também diz que está pé da vida, porque toda a estratégia de tentar coagir, intimidar os ministros do Supremo, notadamente Alexandre de Moraes, deu com burros na águas. Não deu em nada. Eu vou te mostrar o Paulo Figueiredo daqui a pouco falando isso. Mas tem outra situação também que a gente tem que colocar. Donald Trump até agora não falou nada do julgamento. Tem muita fake news na horda bolsonarista, viu, gente? Pra você ter ideia, tem um vídeo feito com inteligência artificial em que Donald Trump fala com sotaque português. Isso é fake news. Falando do julgamento de Bolsonaro, que não sei o quê, não sei o quê. Isso é fake news, gente. Tem um vídeo de uma manifestação, de uma motociata com carros e muita gente perto ali da Praça dos Três Poderes, dizendo que é o povo indo contra o Supremo. Isso também é fake news. Tem um monte de fake news dessa trupe fascista da extrema-direita que estão desesperados. Por quê? Porque o julgamento ocorreu. Está ocorrendo dentro da normalidade. Ninguém disse lá no tribunal que tem uma ditadura, ninguém disse que é perseguido político, todos se defenderam a partir do quê? Do que está no processo. Fatos, provas. O que denota não só para o Brasil, mas para o mundo, que tudo está seguindo o devido processo legal. E que essa história de perseguição política, perseguição religiosa, de que o Brasil é uma ditadura, não passa de fato e de verdade de conversa para tocar gado e alimentar a extrema direita. Eu vou mostrar para você a fala do Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos junto com Eduardo Bolsonaro, tentando conspirando contra a nossa democracia, contra a nossa soberania, e eles estão desesperados para vir mais sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, eles estão reclamando lá para os aliados de Donald Trump que as sanções da Lei Magnitsky não adiantou de nada aqui no Brasil. Que não mudou em nada a vida de Alexandre de Moraes, nada. Então, eles estão desesperados. E para piorar um pouquinho
pouquinho mais a situação deles, paralelamente a tudo isso, Donald Trump está sendo barrado pela justiça americana. O Tribunal de Apelação lá já disse que o tarifaço de Donald Trump é quase todo ilegal. Donald Trump vai ter que apelar para a Suprema Corte. E eu já disse para vocês, a Suprema Corte vai ter que pegar o birrento do Donald Trump e colocar ele no seu devido lugar. A Donald Trump cortou as verbas para a Universidade de Harvard, porque Harvard disse que não ia se sucumbir aos atos ditatoriais de Trump, em que Trump queria mandar na universidade. Aí Trump foi lá e cortou verba. O Tribunal de Apelação acabou de decidir que é ilícito esse corte de verba para Harvard. Ele vai ter que apelar para a Suprema Corte. Então, uma série de... o juiz também proibiu que ele colocasse a Força Nacional em Chicago, porque ele pegou e colocou a Força Nacional na cidade, em Washington, na capital. Tal, sobrepondo, inclusive, a autoridade da prefeita lá, que tem a polícia local. Com mentiras e fake news, dizendo que lá é violento, que não sei o quê. Mentira. Aí ele pegou e mandou tropa para Chicago, na empreitada golpista dele. Aí já barraram, disseram que ele não pode colocar tropa em Chicago. E a prefeita já entrou com recurso também no judiciário para tirar a tropa de Washington. Ou seja, ele está tendo que se preocupar agora com o galinheiro dele. Porque senão até o que ele tem ele perde. Se ele ficar preocupado demais com o Brasil, até o que ele tem lá ele vai perder. Aí, para piorar toda a situação de Eduardo Bananinha e do Paulo Figueiredo, o Donald Trump está preocupado com toda essa situação. Mais do que isso. Você viu a reunião, né? Onde tinha Dilma, lá na China. Xi Jinping, presidente da China, junto com Vladimir Putin e junto com o outro lado da Coreia do Norte. As 3 maiores potências do mundo, eu acredito hoje. Pois é, Donald Trump está preocupado também com essa aliança, onde o Brasil está junto com os BRICS. Meu lindo e minha linda. Aí, para Donald Trump não ficar muito feio, ele levantar a cortina de fumaça do que está acontecendo, vou falar da Venezuela agora. O que Donald Trump fez? Enviou 8 navios de guerra, um submarino nuclear, para próximo da Venezuela, falando que está combatendo o tráfico internacional. Oi? Donald Trump é frouxo. Sabe aquele frouxo? Ele só mexe com um país tipo Venezuela, tipo Brasil, que é um povo que não é de guerra. A gente não tem ogiva nuclear, a gente não tem bomba atômica, a gente é de paz. Só mexe com isso. Aí ele vem para cá, para a costa da Venezuela, explode um barco, um barquinho, explodiu o barquinho, e dizendo, pronto, eu acabei com o narcotráfico na Venezuela. Ele falou isso, gente. Ele virou motivo de piada e de meme lá nos Estados Unidos agora. Porque mostrou o míssil caindo no barquinho e explodindo. Aí ele disse que acabou com o narcotráfico na Venezuela. Oi? Tudo isso é o quê? Cortina de fumaça para tentar tampar as presepadas que ele está fazendo nos Estados Unidos, que a justiça começou a cortar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A sanção contra o ministro Alexandre de Moraes. A justiça dos Estados Unidos vai barrar Donald Trump. Vai, André? Vai. É uma questão de tempo. Por que, André, que você fala isso? Porque é ilegal. Essa lei, ela é para ser aplicada contra terrorista, contra gente que está violando direitos humanos, tipo Benjamin Netanyahu. A lei Magnitsky tinha que ser aplicada a Benjamin Netanyahu, que está cometendo o crime de genocídio na faixa de Gaza.
É para isso que existe a lei Magnitsky nos Estados Unidos. Só que como Donald Trump passa pano e ajuda e é autor e coautor, cúmplice de Benjamin Netanyahu na faixa de Gaza, tudo por quê, André? Porque Donald Trump quer fazer um paraíso na faixa de Gaza. Quer matar todo mundo, tirar todo mundo para fazer cassino, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro lá. E outra coisa, lá tem petróleo. Então a lei Magnitsky, nos seus termos, é para ser aplicada contra Benjamin Netanyahu, por exemplo. Que não foi. Pelo contrário. Mas não, Donald Trump faz o quê? Aplica contra um juiz. Um ministro da maior corte do Brasil que segurou a nossa democracia e segurou o chifre do capeta com a unha. E está colocando agora os golpistas na cadeia. Alexandre de Moraes não está fazendo mais do que obrigação. E ele está fazendo aquilo que ele tem que fazer. E olha que tem muita gente que não consegue fazer nem aquilo que é obrigado. Né? André Mendonça. Né? Nunes Marques. Né? Luiz Fux. Mas eu tenho uma para passar para vocês do Luiz Fux, viu? Então, meu querido, a Suprema Corte lá vai derrubar tudo. Eu só espero que não demore. Mas vai derrubar tudo. A não ser que a Suprema Corte seja golpista. Se a Suprema Corte lá respeita a Constituição americana e as leis, eles vão barrar tudo, como o Tribunal de Apelação já está barrando. E isso denota o quê? Desespero para Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o próprio Bolsonaro. E Donald Trump até agora está calado. Vamos ver o vídeo do Paulo Figueiredo, gente? Nessa situação aqui, em que ele reclamou porque ninguém falou que está sendo perseguido lá no julgamento. Nem Bolsonaro, nem a defesa de Bolsonaro falou que está sendo perseguido. Isso aqui está na revista Fórum. Eles colocaram aqui, nós vamos ver juntos, tá bom? Deixa eu botar o som. Espera aí. Som. Ei, presta atenção. Senta o dedo no like. Não, espera aí, gente, não ficou bom, não. Eu não gosto de trem ruim, não. Eu gosto só de trem bom. Por isso que eu não gosto de Bolsonaro. Eu gosto do papai Lula. Deixa eu ver se ficou bom agora. Agora ficou mais ou menos. Pelo amor de Deus, senta o dedo no like. Mas eu vi um comentário do Otávio Guedes na Globo News, onde ele fala uma coisa muito sensata, por incrível que pareça. Ele fala, olha, ele está falando, se referindo ao primeiro dia de julgamento. Nenhuma das pessoas que fez sustentação oral falou sobre perseguição política. Ora, conclusão dele. Então, tudo que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo estão falando nos Estados Unidos não faz sentido algum. Se chega na hora do julgamento e nenhum dos julgados tem coragem de dizer que está sofrendo perseguição política. E eu falo isso com enorme tristeza, porque ele tem razão. Eu vou dar razão. Ninguém falou em perseguição, nenhum advogado chegou lá e falou, olha, esse tribunal é espúrio, esse julgamento não deveria estar ocorrendo, ou como diz o Trump, esse julgamento tem que parar imediatamente, em letras garrafais. Nenhum deles disse isso. Então, é a prova de que não há uma ditadura judicial. Eu faço isso aqui quase que em tom de desabafo, que eu sinto que a missão não foi cumprida. A missão foi cumprida. Você, Paulo Figueiredo, junto com Eduardo Bolsonaro, junto com Bolsonaro e possivelmente junto com Silas Malafaia, serão responsabilizados pelo que vocês fizeram. Vocês cumpriram uma missão muito importante aí nos Estados Unidos.
Vocês trouxeram luz para o Brasil, mostrando quem é traidor da pátria de verdade e quem é defensor da pátria de verdade. Vocês fizeram e tiraram as máscaras, inclusive de vocês mesmos. Pois vocês diziam que era o quê? Brasil acima de tudo. Mas na verdade não foi isso que vocês fizeram. Vocês arrumaram o tarifaço contra a soberania, contra o povo, contra o trabalhador. Sanções contra ministros do Supremo, contra o PGR. Tudo pra quê, gente? Que coisa patética, vexatória para anistiar Bolsonaro. Vocês acharam mesmo que o Supremo Tribunal Federal ia se sucumbir? Ia se humilhar por causa de uma idiotice que vocês estão fazendo? Então a missão foi cumprida. Vocês racharam a direita de cima e embaixo, de lado a lado no Brasil. Isso é uma missão importante. A direita vagabunda hoje está exposta e a cada dia mais isolada, recrudescida e envergonhada. Aliás, vergonha na cara eles não têm. Mas a missão foi dada. E mais do que isso, o Procurador-Geral da República, ele deve se manifestar ainda essa semana. Se é que ele não está esperando o julgamento acabar. Se for, não vai ser nem a semana que vem, porque o julgamento de Bolsonaro vai voltar na terça e na quarta-feira com o voto dos ministros. E na sexta-feira que vem vai ser o veredito, a sessão do veredito, da sentença final. Mas o PGR tem que se manifestar. Polícia Federal indiciou Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo, pelos crimes de obstrução de justiça e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em que a investigação ainda continua em relação a esse que eu acabei de te mostrar, Paulo Figueiredo, e em relação a Silas Malafaia também. Se Silas Malafaia e Paulo Figueiredo forem indiciados, ainda vai ter o crime de organização criminosa para todos responderem. Além de outros, porque eu acredito em crime financeiro também. Por quê, Andréia, meu querido e minha querida? Não tem como o que Eduardo Bolsonaro está fazendo e que o Paulo Figueiredo está fazendo nos Estados Unidos, alguém está bancando essa conta. Sim, Bolsonaro disse que enviou, mas as contas de Bolsonaro já estão bloqueadas. Mas ele disse que enviou dinheiro para eles. Mas os Estados Unidos custa muito caro para viver. Notadamente, o padrão de vida que Eduardo Bolsonaro está vivendo ali. O salário de Eduardo Bolsonaro, tudo está bloqueado. Porque Alexandre de Moraes bloqueou, mandou bloquear. Quem está bancando tudo isso? Então o PGR tem que se manifestar se vai denunciar ou não Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro por mais esses crimes. Enquanto isso, a Polícia Federal deve concluir o inquérito policial em relação a Paulo Figueiredo e a Silas Malafaia. Onde eu acredito que todos os 4 serão denunciados, indiciados, denunciados e processados. Por isso que eu digo, repito, Paulo Figueiredo, a sua missão foi cumprida. Só que eu acredito que tem mais coisa. E por isso que a Polícia Federal ainda continua investigando Silas Malafaia e Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo tem casa nos Estados Unidos, tem negócio nos Estados Unidos, assim como Silas Malafaia. Pegou o código? Pega o código, pega o código! Pois é, então a missão está quase cumprida. Agora, achar, como eles acharam, que o Supremo ia recuar diante de cancelamento de visto, diante da aplicação da lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, é ser muito burro e vagabundo para acreditar nisso. Agora, tem uma outra lorota ocorrendo. Qual lorota, Andréia? Anistia. Indulto. Isso é conversa para tocar gado e para boi dormir. Ai, ai. Aí eu pego e olho um vídeo do Gustavo Gayer, né?
Deu quase. Esse vídeo dele tá com quase 2 milhões de visualizações. O vídeo dele. Onde ele fala: agora vai! Virou tudo! O jogo virou! Porque tava tendo julgamento de Bolsonaro, né? Aí o jogo virou! O que virou, Andréia? Nada. Não virou nada. É conversa para tocar gado. E olha que Gustavo Gaia chegou o entreveiro dele lá no Supremo Tribunal Federal. De uma briga dele com um senador aqui de Goiás, de direita, viu, gente? É a direita e a direita, é de extrema direita com a direita, o Vanderlan Cardoso, de Goiás. Onde o Gustavo Gaia xingou ele e tal, atacou ele de tudo quanto é jeito. Aí o Vanderlan acionou o Supremo Tribunal Federal e o Supremo aceitou. Mas é só um tico-tico, né? Gustavo Gaia, a gente sabe que tem o buraco é mais embaixo. O buraco é bem mais embaixo de Gustavo Gaia. Mas isso é só para um parênteses aqui da direita com a extrema-direita, o entreveiro. Vanderlan Cardoso de Goiás, de direita, está processando Gustavo Gaia, que se diz de direita. Ou seria de extrema-direita? Eu não sei. Eu sei que a principal vítima, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante mais. A principal vítima da extrema-direita não é a esquerda. Pelo contrário. A principal vítima da extrema-direita no Brasil é a direita. Porque tem a direita vagabunda que está junto com a extrema-direita. Essa é mais do mesmo e muito do pouco. Mas tem a direita, que é aquela direita conservadora, liberal, que está sendo destruída pela extrema-direita. Mas a culpa não é da esquerda também, não. A culpa é da própria direita, que passa pano para bandido. Porque eles dizem que bandido bom é bandido morto. Mas não é. Parece que bandido bom é bandido amigo, parça, comparsa. E chega uma hora que você vai ter que colher os frutos daquilo que você plantou. É o que está acontecendo. É muito interessante, né, gente? E, novamente, a direita vagabunda passa pano para a extrema-direita com essa conversa de anistia e com essa conversa de indulto. Você conta ou eu conto? Eu te conto. Anistia para Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal derruba. Ponto. Eu vou falar o que vocês podem fazer. Que o Supremo Tribunal não vai derrubar. Diminua a pena. Diminua a pena. Que o Supremo não vai derrubar, não. Não, André, não. O Supremo não vai entrar nesse mérito, não. Mas se vocês fizerem projeto de lei para anistia, o Supremo derruba tudo. Principalmente se a anistia for para Bolsonaro. Pegou o código? Pega o código, pega o código. Pega a Constituição também, que ajuda. E a LINDB também sempre ajuda também. Entendeu, meu querido? Então, isso é conversa para tocar gado. E é conversa de quem está desesperado. Agora, eu não sei por quê. Eu fico na dúvida. Tão desesperado por quê? Por causa do PCC? E da maior operação contra o crime organizado do Brasil, que aconteceu semana passada? Onde não tem como, vai ter parlamentar envolvido? Conta para mim. Ou o desespero, isso tudo está no Supremo Tribunal Federal, viu, gente? Está no Supremo. Ou o desespero é por causa da emenda secreta que você desviou. Ah, conta pra mamãe, conta pra titia, conta. Foi. Desviou quantos milhões? Tá chegando a hora de pagar a conta. Isso também tá no Supremo Tribunal Federal, onde tem mais de 100 parlamentares investigados. E tá no colo de Flávio Dino. Tá tentando passar recado pro Supremo?
Enquanto Eduardo Bolsonaro tenta coagir e intimidar lá dos Estados Unidos para salvar Bolsonaro, uma trupe vagabunda daqui do Brasil está tentando coagir e intimidar o Supremo Tribunal Federal com essa possibilidade de anistia. Só pode ser muito desespero, viu? Porque a capacidade cognitiva acabou total. Não estão nem raciocinando mais. Jesus! Jesus, acende a luz, Jesus! Ô, Senhor, ô papai, tem misericórdia. Ele tem misericórdia, mas ele tem justiça também. E é interessante demais, sabe, gente? Porque todo esse entrever está na Câmara de Deputados Federais, né? Aí Davi Alcolumbre já disse que lá no Senado não aprova anistia para Bolsonaro. Se aprovar a anistia, pode até aprovar. Se aprovar, para a galera do 8 de janeiro, para Bolsonaro, não. Ou seja, para o núcleo crucial, não aprova, não. Eu sei de uma coisa. O Supremo, ele pode até aceitar anistia para a galera do 8 de janeiro. E olhe lá. Pode, não vou mentir. Mas o Supremo não vai aceitar anistia para o grupo crucial, para o grupo cabeça, que são os 34 que foram denunciados pelo Procurador-Geral da República, dentre os quais está Bolsonaro como chefe da organização criminosa. Ponto. Ponto, gente, não tem como, entendeu? Não tem como. Toda conversa fora disso é o quê? Alimento para a extrema direita. Agora, a gente vê o desespero da galera da direita, que tá daquele jeito, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Eu vou te mostrar uma matéria aqui do Globo. E eu quero que você perceba a manchete. Na hora que eu vi assim, eu falei, gente, não, tá de sacanagem. Vocês estão de sacanagem. Mas eu pensei, não é sacanagem não. É desespero. Olha isso aqui. Vê se tem cabimento um trem desse aqui. Olha a manchete. Olha aqui, meu lindo e minha linda. Pelo amor, me ajuda, pelo amor de Deus. Olha aqui. Promessa de indulto. Deixa eu beber uma aguinha, porque a goela secou. Promessa de indulto a Bolsonaro é sonho da esquerda para transferir rejeição a Tarcísio, dizem analistas. Como assim? Tarcísio falou que se for eleito o ano que vem para presidente da República, a primeira medida que ele vai fazer é dar indulto para Bolsonaro. Tem vídeo dele falando isso. Ele deu entrevista. Assim como Ronaldo Caiado também. Governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e Tarcísio, governador de São Paulo. Se eles forem eleitos presidentes da República, no caso, derrubar Lula o ano que vem, o que não vai acontecer, a primeira coisa que eles vão fazer é dar indulto para Bolsonaro, que é o perdão para Bolsonaro. Aí vem a manchete aqui e fala que isso é um sonho da esquerda para transferir rejeição a Tarcísio. Dizem analistas. Não. Esse é um desejo de Tarcísio de Freitas, que reverberou isso, porque eu não tô louca. Eu posso ser até maluquete de vez em quando, porque às vezes, quem não é verdade? Mas eu não tô louca. Eu vi Tarcísio falando que o primeiro ato dele é dar indulto para Bolsonaro. Isso é sonho da esquerda? Querido, se Tarcísio de Freitas está colocando os pés pelas mãos, isso é um problema dele. Se Tarcísio, não é da esquerda não.
Que eu já falei para vocês, quem está se lascando com a extrema-direita no Brasil é a direita. Se Tarcísio tá baixando a cabeça e mostrando a bunda, isso não é um problema da esquerda, não. Isso é um problema da direita. Que tá lambendo botas de Bolsonaro e tá mostrando a bunda. E por que eu tô dizendo isso? Porque Tarcísio se sucumbiu totalmente agora. E isso é desespero. Desespero. Porque as pesquisas, eles estão caindo e Lula está subindo. Tanto que Tarcísio entrou agora na linha de frente para a tentativa de anistia, que novamente eu vou dizer, o Supremo derruba. E o indulto, Andréia, o Supremo também derruba. Não tem anistia para atos atentatórios contra a democracia. Não tem indulto para atos atentatórios contra a democracia. E isso é pacífico no Supremo Tribunal Federal. Se tiver voto divergente, vai ser dos mesmos. Nunes Marques e André Mendonça. Nem Luiz Fux vai votar a favor de qualquer tipo de anistia e de indulto por atos atentatórios contra a democracia. Inclusive, isso já foi julgado no Supremo Tribunal Federal. Você lembra de Daniel Silveira? Daniel Silveira era deputado federal, bolsonarista, um dos mais agressivos e violentos. Tiro, porrada e bomba, ameaçava, incitava o crime. Ele fazia o escarcéu. Escarcéu. E o Supremo, tal, ele desobedeceu mais de 227 ordens judiciais. Me lembra o picareta do Marcos Duval. E desobedeceu a ordem judicial e toda aquela situação e tal, começou o processo contra ele. Foi preso, a Câmara de Deputados confirmou a prisão dele, tanto que ele era perigoso e tal, foi condenado. 9 anos de cadeia. Aí o que Bolsonaro fez? Antes de sair do cargo em 2022, porque não conseguiu ser reeleito, Bolsonaro, graças a Deus, Jesus escutou as nossas orações, obrigado, Senhor, aleluia. Jesus ouviu nossas orações, Bolsonaro não foi reeleito. Aí o que Bolsonaro fez? Antes de sair, deu indulto para Daniel Silveira, que é o que Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado disse que vai fazer se forem eleitos presidentes. Deu indulto para Daniel Silveira para ele não responder nada. O perdão, para ele não precisar ficar preso. O que o Supremo fez com o indulto? O Supremo decidiu que crimes contra a democracia não cabe indulto. Não cabe perdão. Inclusive, Luiz Fux decidiu também pela manutenção da condenação de Daniel Silveira e para sua imediata prisão. Tá aqui, ó. Por isso que eu digo e repito, não haverá indulto, não haverá anistia. O que pode haver, Andréia? Diminuição de pena para a galera do 8 de janeiro. Passou disso, anistia e indulto, o Supremo rasga e joga na lata do lixo. E essa galera sabe de tudo isso que eu tô falando. Não todos, né? Porque tem uma galera que não sabe. Mas eles usam disso por quê? Porque estão desesperados e estão querendo, na verdade, chantagear o Supremo Tribunal Federal por causa do orçamento secreto dos desvios de bilhões de reais e por causa do envolvimento de parlamentar com o PCC. E tudo isso, todas essas investigações do PCC e do orçamento secreto estão no Supremo Tribunal Federal. E o pau está quebrando. Ontem teve a operação, hoje está tendo a operação de novo. Acha que a gente é besta? A gente não é besta, não. Deixa de ser manezão. Cria vergonha na tua cara. Acorda pra vida. Deixa de ser feito de marionete, besta, de bobo, de gado. Tocado e manipulado, depois descartado e abandonado. Em julgamento de indulto a Silveira, Daniel Silveira, em 2023, Fux defendeu que crimes contra a democracia
não podem ser anistiados. Tá aqui, ó. Até Luiz Fux, que deu a entender, no momento da recepção ou não da denúncia contra o núcleo crucial, que ia analisar se realmente houve crime ou não, até ele se posicionou dizendo que crimes contra a democracia não cabe perdão. Seja travestido pelo Instituto do Indulto, seja travestido com a roupa da anistia. Não cabe. Ponto. Então, tudo isso que eles estão falando aí para vocês é conversa para boi dormir, para manipular gado e para tentar passar recados para o Supremo Tribunal Federal. É isso. Vamos ver aqui. O Lindenberg Farias falou ontem novamente sobre essa questão de anistia, né? Lá da Câmara de Deputados Federais. Vamos ver o que ele fala aqui. O Congresso está indo mais uma vez contra o povo. Em vez de pautar projetos que tenham a ver com a vida do povo, isenção do imposto de renda, agora com essa operação da Polícia Federal, pegando PCC, fintechs, montar a PEC da segurança. Mas não, é uma irresponsabilidade pautarem a anistia dessa forma que eles querem fazer. Agora, o tiro saiu pela culatra, viu? Em tudo que é lugar, críticas ao papel do governador de São Paulo, Tarcísio. Como é que um governador de um estado como São Paulo larga o trabalho dele, vem para cá para fazer uma articulação com líderes de partidos no dia do julgamento do Supremo? É uma interferência no julgamento. Isso é obstrução de justiça, o que ele fez, porque concretamente o que ele queria? Anular uma decisão do Supremo, que deve condenar Jair Bolsonaro. É uma irresponsabilidade. Eu tenho falado aqui, o presidente da Câmara tem que recuar dessa pauta. Nós não vamos aceitar essa pauta. Quero ler para vocês aqui o editorial agora que saiu do jornal O Globo. Olha, em vez de reforçar os limites da Constituição, a anistia incentiva novas intentonas e semeia confrontos. Se as penas impostas pela tentativa de ruptura institucional são canceladas, se quem comete o crime mais grave contra a democracia sai ileso, por que não tentar outra vez? Aí continua. O cria o risco de uma crise institucional sem precedentes. Se aprovado no Congresso, é mais que provável o cenário em que o Supremo considere a decisão inconstitucional e o país mergulha numa disputa entre dois poderes. Vamos para cima, pessoal. Nós precisamos da mobilização de vocês nas redes. Nós vamos vencer. Essa anistia não vai passar. Vamos forçar o recuo deles. Brasil sem anistia. Bota aí, meu querido. Bota, bota, bota! Brasil sem anistia. Bolsonaro preso. Agora, por falar em preso, tem um aqui que ele tá desesperado, viu, gente? Ele tá desesperado. E eu acho que ele tá desesperado. Bota aí o nome dele. Diz que é perseguição religiosa. Eu acho que ele tá desesperado porque ele sabe o que ele fez no verão passado. E a Polícia Federal está investigando ele. Como eu expliquei para vocês, junto com Paulo Figueiredo, Silas Malafaia. E Silas Malafaia tá desesperado. Saiu até na Folha de São Paulo aqui, olha aqui. Ai, ai. Ê, Silas. Silas. Você vai pra cadeia, Silas. Malafaia critica líderes covardes e diz: se for preso, será a maior covardia. Olha aqui. O pastor Silas Malafaia financiou atos pró-Bolsonaro, gravou mais de 50 vídeos contra Alexandre de Moraes e manteve conversas privadas com o ex-presidente em que o aconselha a produzir conteúdo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, além de xingar seu filho Eduardo Bolsonaro. Mês passado, virou parte do inquérito da corte que já investiga Jair e Eduardo.
teve passaporte, celular e cadernos e esboços bíblicos apreendidos em operação da Polícia Federal. Deixa eu te contar uma coisa. Isso, que isso? Como que me tira da cena desse jeito, gente? Eita aí, bota aí, Silas preso também. Só pra, pá. Silas preso. Silas, ele já estava no inquérito e sendo investigado. A gente descobriu foi mês passado. Porque o inquérito é sigiloso. Agora, se Silas não fez nada, ele pode ficar tranquilo. Porque não vai dar em nada. Agora, se ele fez, pode preparar. Que vai ser grosso e grande, chumbo. Entendeu, meu querido? Agora, eu acho que ele fez. E eu acho que ele produziu muita prova contra ele mesmo, inclusive. Pelos crimes de calúnia, injúria, incitação ao crime, difamação, incitação à ameaça, e até de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, produzidos por ele mesmo. Agora, o inquérito policial, isso é minha percepção. Se ele não foi concluído junto com o inquérito com Eduardo Bolsonaro e de Bolsonaro, é porque o buraco é mais embaixo. E tem mais coisa para ser descoberta. O Ministério Público do Trabalho já intimou o Silas. Ele não paga o FGTS de mais de 400 trabalhadores que trabalham com ele. A Receita Federal já intimou o Silas Malafaia. Pagar tributo que não está pagando. Só que isso não é nada, na minha percepção, do que pode estar por vir. Por isso que não foi concluído o inquérito policial ainda em relação a Silas Malafaia. Essa é a minha percepção. Notadamente pelo desespero dele. O que é isso, André? O que foi, André? O que aconteceu? Quando a pessoa deve, até a sombra assusta. Quando a pessoa não deve, ela não tá nem aí. Ó, tô cagando e andando. Não fiz nada. Agora, quando deve, fica que nem Silas Malafaia. Num jus esperneante, terrível. Ele não sabe o que ele faz da vida dele. Uma hora ele fala humilde, outra hora ele ri, outra hora ele quase chora, grita e continua no mesmo desiderato. Aí você fala assim, André, mas será que o Silas não está provocando para ser preso, não? Pode estar. Por alguns vídeos que eu vi ele fazendo logo depois, mesmo depois que ele soube que ele está sendo investigado pela Polícia Federal, num inquérito policial específico, eu vi alguns vídeos dele que ele fez depois, pode ser que ele esteja, sim, provocando para ser preso. Só que você conta, eu conto. Eu te conto. Alexandre de Moraes não é otário. Alexandre de Moraes vai colocar Silas Malafaia na cadeia quando tiver na mão dele um monte de prova de vários crimes. Aí ele vai colocar Silas Malafaia na cadeia. Por enquanto, o Supremo está dando corda para ele. E ele está pegando essa corda e colocando no pescoço dele. É isso que está acontecendo. E o Supremo, a polícia, a PGR, não são bobos. Agora, acredito que o telhado de vidro dele é fino e que o rabo dele é grande. E que vai chegar a hora dele pagar a conta. Por tudo que ele andou fazendo desde quando o Bolsonaro foi eleito. E será por que ele entrou nisso, Andréia? Boa pergunta. Eu acho que a Polícia Federal está atrás disso também. Por que um líder que diz que prega a misericórdia, a compaixão, o amor ao próximo, o perdão, se envolveu com Bolsonaro, genocida, ladrão, golpista? Será por quê? É isso que a gente quer saber e acredito que a Polícia Federal vai dar essa resposta. E a partir disso, tem os antecedentes e os consequentes. Toca no like! Bolsonaro
preso. Brasil sem anistia. É muito importante o seu comentário. Toca no like, bota o seu comentário e vota no IBEST também, tá bom? Só vota uma vez. Se você não votou, não custa nada. Vai lá e vota, é só uma vez. Você que votou, muito obrigada, viu? Meu querido, eu quero te agradecer e dizer que às 12h30 eu estou de volta ao vivo, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha. Quem não gosta, vai te lascar. O caminho do feio é por onde ele veio. E tá tudo muito numa boa, tá bom? Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau. Às 12h30 eu tô de volta. Beijo.